Desde que descobriu que Ana Luísa tem anemia falciforme, a Aline vem pelo menos uma vez por semana a Belo Horizonte. A família, que mora em Pompéu, viaja cerca de 2h30 para fazer o tratamento da doença. Durante o intervalo das consultas e entre um exame e outro, ela e a filha ficam no Centro de Educação e Apoio Social do NUPAD. Aqui, além de receber alimentação, elas podem tomar um banho, descansar e ainda recebem apoio educacional. Eu tenho que ficar com ela no colo, ela tá pesada. Eu saio da minha casa 3 horas da manhã, eu vou chegar às 10 horas da noite. Eu não faço a mínima ideia o que eu vou fazer se eu não tiver a casa. Marli também conta com o apoio do centro. A filha dela tem uma deficiência no fígado e não pode ingerir proteína. Começou com 2 meses de idade, que descobriu no teste de pezinho o problema da Larissa, que é fenilcetonúria. Hoje, aos 19 anos, Larissa considera o centro como uma segunda casa. Eu sempre convivi aqui com todo mundo, cresci praticamente com todo mundo. Eles têm um afeto muito grande por mim, eu sou muito grata a isso. Assim como as famílias de Larissa e Ana Luísa, outras centenas precisam de ajuda do centro, que recebe pacientes com doenças graves, diagnosticadas através do teste do pezinho. Ao todo, são 6 doenças, entre elas a anemia falciforme. Aqui as pessoas recebem todo o apoio necessário para o tratamento. O problema é que o centro está prestes a fechar as portas. A gente fez algumas reduções internas, a gente tem tentado financiamentos, mas a gente não tem conseguido. Até o ano passado, o local era mantido com recursos do Programa Nacional de Triagem Neonatal e por um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, que acabou em outubro do ano passado e não foi renovado. Sem dinheiro para manter o centro, a solução encontrada foi encerrar as atividades. A gente tem esperança porque esse é um serviço de qualidade que o SUS presta. Existem muitas famílias que dependem desse serviço, então a gente está apostando numa reversão do quadro. Se o Centro de Educação e Apoio Social fechar, 240 pessoas vão deixar de ser atendidas por semana. Como muitas vêm do interior, por falta de recurso, elas podem abandonar o tratamento que deve ser feito ao longo da vida. E dependendo da doença, essa pode levar à morte. São famílias extremamente vulneráveis, são famílias que não vai ter como vir para o tratamento, então a evasão do tratamento vai ser enorme e a quantidade de óbitos também vai aumentar muito. Nós vamos perder muita gente, muitas crianças vão morrer porque não vai ter como vir mesmo para o tratamento. Além de trabalhar no local, ela também é usuária e fica emocionada ao falar da situação. Eu tenho a doença falciforme, eu sei exatamente o que essas famílias vivenciam e eu sei que muitas mãezinhas vão deixar de trazer os filhos para transfusão porque não vai ter o dinheiro para dar o almoço, para dar o pão e o lugar para essa criança descansar, para poder a veia ficar boa para tomar esse sangue. Eu fiquei muito arrasada, eu fiquei sem chão. Eu não sei o que eu vou fazer se essa casa fechar. E como é que eu vou fazer com a Ana Luísa? Muita gente vem com o intuito de ficar aqui, nem traz dinheiro para ficar. E esse pessoal vai ficar onde? É isso que eu fico me perguntando. Então eu peço que eles olhem pela gente porque é muito difícil. Em nota, a UFMG afirmou estar ciente da situação e disse que, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, estão tomando as providências necessárias para fazer um novo convênio que garanta o funcionamento do Centro de Educação e Apoio Social do NUPAD. A Secretaria Estadual de Saúde, por sua vez, informou que o recurso foi repassado até outubro de 2016, data em que o convênio terminou. Após esse momento, foi criada, então, uma nova proposta de convênio, mas não foi possível a assinatura devido ao bloqueio da UFMG no Sistema Integrado de Administração Financeira em função do processo de prestação de contas de um convênio anterior, o que inviabiliza a celebração de um novo convênio. E a Polícia Civil realizou hoje a Operação Octanagem contra esquemas de fraudes em postos de gasolina de Minas Gerais. A ação aconteceu aqui na capital e em outras 5 cidades do estado e fiscalizou estabelecimentos onde havia denúncias de fraude no abastecimento de bombas de combustível. A operação teve início às 9 horas da manhã em 6 cidades do estado: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Varginha, Juiz de Fora e Uberlândia. O consumidor pagava por 20 litros e, na realidade, estava levando 18 litros de combustível. O crime é muito grande, não só contra o consumidor, mas principalmente numa concorrência desleal com os demais revendedores de combustíveis que não fazem uso dessa tecnologia e não conseguem tão arrojado no mercado.
De acordo com o Instituto de Metrologia de Minas Gerais, até o momento a maioria dos casos de fraude é devido à quantidade de combustível vendida ao consumidor. Mas em Uberlândia, um posto vendia o etanol adulterado. Existem limites aceitáveis dentro que a especificação que a ANP estabelece para o teor alcoólico. A característica, como exemplo, o teor alcoólico do etanol. Nesse caso, o teor alcoólico estava abaixo do permitido pela ANP. Foram 50 postos de combustíveis listados pela investigação. Até agora, 17 foram fiscalizados. Em 5 deles foram encontradas fraudes. 8 acusaram erros. 5 postos foram fechados e houve até uma prisão em flagrante. Foram feitas em relação a quem constituía o contrato social da empresa, gerentes e proprietários, para podermos conduzi-los às delegacias, às unidades policiais. 17 pessoas conduzidas até agora durante todas as fiscalizações nas 6 cidades do estado de Minas Gerais, só que as análises ainda estão ocorrendo por parte dos delegados de polícia. Ao final da operação, suspeitos poderão responder por vários crimes. Podem variar crimes de 1 a 5 anos de detenção e crimes de 2 a 5 anos de detenção. A polícia conseguiu desarticular um esquema de roubo de cargas que eram trocadas por armamentos. Quem tem as informações direto da nossa redação é o repórter Igor Calhan. Igor, parece que também droga foi apreendida pela polícia, né? Boa noite. Inácia, boa noite. Essa foi, na verdade, a grande surpresa, Inácia. Foram aí 2 meses de investigações que terminaram na prisão de Ademar José de Sena Júnior e do Marcos de Oliveira Bernardes Xavier, que a gente já está, inclusive, aí acompanhando algumas imagens. Essa dupla, Inácia, já possuiu uma ampla ficha criminal e são suspeitos aí de integrar esse grupo criminoso que roubava cargas e depois trocava aí por aquisição de armas de fogo. E o destaque, Inácia, são exatamente essas drogas. A polícia encontrou em Contagem, região metropolitana, 125 tabletes de maconha prensada e em Pedro Leopoldo, em uma fazenda ali próximo, mais 100 quilos da maconha, Inácia. Obrigada, viu, Igor? Que coisa, hein? Vai atrás de um crime e acha outro, né? Bom, gente, e uma mãe ganhou na justiça o direito de ter uma UTI em casa para cuidar do filho que nasceu muito doente e que tem sequelas graves, que exigem cuidados intensivos 24 horas por dia. 3 vezes ao dia, esta é a rotina de Lilian. Ela sai de casa e vai até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio para visitar o filho Lucas, de 1 ano e 3 meses. Ele nasceu com problemas no cérebro e, por causa do estado grave de saúde, nunca deixou o centro de terapia intensivo do hospital. Vai fazer 1 ano e 4 meses que a minha vida mudou e a minha luta começou. O Lucas ficou com sequelas gravíssimas. O Lucas não movimenta, o Lucas não alimenta, o Lucas respira pelo respirador, alimenta por sondas. A mãe ganhou na justiça o direito de ter uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, dentro de casa, para que Lucas fosse levado para o aconchego familiar. Porém, 10 meses se passaram e a decisão judicial não foi cumprida. O Lucas tem que respirar com o respirador, o Lucas tem que alimentar pelas bombas de infusão, porque a barriga do Lucas está aberta. Tudo que entra nele, até a água que entra no organismo dele é de gotinha a gotinha, porque senão vaza tudo pela barriga. E eu quero condições para trazer o Lucas para casa. Nós já compramos todos os equipamentos, entregamos na UTI para fazer o teste, porque esses equipamentos foram adquiridos de acordo com o laudo que o médico forneceu da necessidade de cada um desses equipamentos. E só depois de testados os equipamentos na UTI e também de treinar a mãe e os cuidadores dessa criança para estar operando esses equipamentos, é que a criança voltará para sua casa, a oportunidade de conviver com seus familiares e principalmente com a sua mãe. Amparada pela lei e auxiliada pela Defensoria e pelo Ministério Público, Lilian disse que não vai desistir do direito de levar o filho para casa. Foi então que eu decidi procurar ajuda, decidi tornar o caso do Lucas conhecido. A única coisa que eu quero já que o Lucas está em estado vegetativo, conforme os laudos todos que eu tenho aqui, que os médicos da UTI me passam, eu quero trazer o Lucas para casa. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio e eles informaram que os aparelhos que foram comprados para montar a UTI para o bebê Lucas foram entregues na Santa Casa da cidade para serem testados.
Um dos equipamentos apresentou falha e a prefeitura informou que terá que comprar outro. A Santa Casa de Patrocínio não informou nada sobre o andamento do caso. Moradores pedem a construção de uma passarela na BR-262, aqui perto de BH, e outra na região da Pampulha. A população se arrisca entre os veículos que passam em alta velocidade. Nós dedicamos 2 dias a essa reportagem. Hoje, nossa equipe esteve na região da Pampulha e ontem fomos a Juatuba, que fica na região metropolitana. BR-262, quilômetro 364, altura da cidade de Juatuba. A falta de uma passarela no local fez com que moradores da região fizessem uma manifestação no local. E o que não faltam são relatos de acidentes envolvendo pedestres. Meu tio morreu aqui nessa BR atropelado. Capotamento, acidente, atropelamento. Não respeita, não, eles passam em cima mesmo. Segundo o líder comunitário do bairro Samambaias 2, a primeira manifestação solicitando a construção da passarela no local foi feita em 2014. De lá para cá, nada foi resolvido. A rodovia ainda não tem uma segurança adequada. Está faltando uma passarela aqui na curva do chalé, que sempre dá acidente, morre gente, crianças ali. Moradores de 23 bairros da região precisam fazer a travessia diariamente e a passarela mais próxima fica a mais ou menos 2 quilômetros daqui. A prefeitura informou que está em contato com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e com a concessionária que administra o trecho. A reivindicação da população ela é justa, né? Eu acho que a prefeitura e a população têm que caminhar junto nisso, unir as forças, né? Chamar a atenção da ANTT para que esse problema seja resolvido. A empresa que administra o trecho informou para a nossa produção, por meio de nota, que está previsto no programa de exploração da rodovia a construção de uma passarela no local. Estudos estão sendo realizados e, posteriormente, serão protocolados junto à agência reguladora para aprovação, ainda sem previsão de datas. Outro lugar onde o assunto passarela se tornou uma novela é o anel rodoviário, altura do bairro São Francisco, na capital mineira. Pode não parecer, mas neste local existia uma passarela que foi destruída em 2014 por um caminhão durante um acidente. Uma estrutura provisória foi montada 5 meses depois, mas retirada no final de janeiro deste ano pela empresa responsável pela instalação e manutenção. E a falta de uma passarela faz com que muitos pedestres se arrisquem entre os carros. Esse rapaz passa um tempo no acostamento e, de repente, atravessa em meio aos carros e caminhões. Este senhor também se arrisca. Ele chega a sentar na mureta de proteção para esperar o momento de passar em meio aos veículos. No local, considerado uma das áreas com maior índice de atropelamentos do anel rodoviário. Tem que dar uma volta lá por baixo. Para viaduto passar aqui. É mulher com criança, é todo mundo, é idoso. Segundo este especialista, as passarelas são instaladas em certos locais para dar mais segurança aos pedestres e fluidez ao trânsito. O anel é um caso típico de um local que precisa de travessias em passarela para garantir a segurança do pedestre. Nós temos cidade de um lado e de outro da via e essa conexão, essa ligação precisa ser feita com segurança através de passarelas. A falta delas e a irresponsabilidade dos pedestres podem trazer graves consequências para o dia a dia de uma cidade. No maior pronto-socorro do estado, de janeiro a agosto deste ano, mais de 1.000 pessoas foram atendidas vítimas de atropelamento. Você confere agora mais notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Fim de incêndio. Bombeiros conseguem controlar o fogo que atingiu o Parque Estadual do Itacolomi por 5 dias seguidos. A reserva fica entre as cidades de Ouro Preto e Mariana, na região central de Minas. 6 aeronaves e 72 militares e brigadistas atuaram no local. Suspeita-se de ação criminosa. Pedágio mais barato. A partir deste sábado, entram em vigor os novos valores de pedágio em 7 BRs de Minas Gerais. A decisão foi tomada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em cumprimento a uma recomendação do Tribunal de Contas da União, nos postos de pedágio que ficam nas cidades de Campos Altos, Prata, Frutal, Pará de Minas, Luz, Perdizes e Campo Florido. A redução média será de 40 centavos. Saúde básica.
Contagem ganha mais 2 unidades de saúde nesta sexta-feira na Regional Ressaca, que vai atender uma região com população de 30 mil pessoas. Nesta semana, a cidade, que é a terceira maior de Minas, comemora 106 anos de fundação. Ônibus incendiado. E também em Contagem, a polícia procura por 2 homens suspeitos de atear fogo em coletivo. Segundo o motorista da linha 6610, homens armados entraram no veículo e o obrigaram a levar o ônibus até a entrada da penitenciária Nelson Hungria, onde atearam fogo. As chamas atingiram parte da rede elétrica. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso. Perseguição em rodovia. Nesta tarde, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de carro em Contagem. Os suspeitos foram em direção à cidade de Joatuba, onde atropelaram uma pessoa que foi socorrida e encaminhada ao hospital. A corporação ainda não tem informações sobre a quantidade de suspeitos envolvidos no crime. Votação popular. Os belo-horizontinos votaram e o novo gorilinha do zoológico da capital já tem um nome. O mais novo integrante da família de gorilas foi batizado como Aiô, que significa alegria na linguagem indígena iorubá. E o maior doce de abóbora do Brasil é do sul de Minas, você vai ver a seguir. Empresa de doces artesanais bateu o recorde do Ranking Brasil com um doce que levou 6 toneladas de abóbora. É de encher os olhos e dar água na boca. O maior doce de abóbora com coco do Brasil chama atenção pelo tamanho, peso e a quantidade de ingredientes usados na produção. 6 mil quilos de abóbora, 300 quilos de coco e 160 quilos de açúcar e muito trabalho para se bater o recorde. É muito gratificante, tanto para mim, que eu sou o proprietário, quanto para a nossa equipe também, porque todo mundo está envolvido nesses dias todos, que foram 26 dias, de todo o pessoal da nossa pequena fábrica, que é um produto muito artesanal ainda. Uma verdadeira operação com o uso de uma empilhadeira foi montada para a pesagem. Glaucio estava na expectativa de confirmar o peso. A nossa balança na empresa só pesa até 500 quilos, então tudo que a gente foi colocando acima depois disso, a gente não tinha como aferir. Então era uma expectativa muito grande nossa e da nossa equipe de saber quantos quilos que ia dar. A marca anterior é de 551 quilos e para bater o próprio recorde foram 26 dias de trabalho e uma equipe de 8 pessoas. O trabalho só termina com a fiscal do Ranking Brasil homologando o novo recorde nacional e a entrega do troféu. A gente verifica se o peso é real e o peso é o real e aí a gente certifica com a entrega de um troféu dizendo que é o maior doce do Brasil. E é, né? No projeto Quinta Band News de ontem, ouvintes da rádio conheceram quem está por trás da coluna Negócios BH. Você vai ver depois do intervalo. Ontem foi dia do projeto Quinta Band News e nessa quinta-feira foi a minha vez de falar um pouco sobre a coluna Negócios BH em evento no auditório do Sebrae. Comigo estavam entrevistados que passaram pela coluna e contaram um pouco sobre os desafios e as conquistas da vida de empreendedor. Carlos Alexandre é barbeiro e abriu o próprio negócio há poucos meses. Ele está em busca de dicas para melhorar o empreendimento. Melhorar o meu negócio, para expandir, para crescer, com os grandes planos, grandes ambições que eu tenho, né, com a barbearia. Um encontro no auditório do Sebrae, na capital, reuniu ouvintes da Band News FM, empreendedores e empresários já consolidados no mercado. A noite foi comandada pela colunista de negócios da rádio e apresentadora Inácia Soares. É o projeto Quinta Band News que promove a aproximação e interatividade em tempo real entre colunista e ouvintes. Às vezes o ouvinte está no rádio, eu quero perguntar isso para o Roberto Elcheque, para a Inácia Soares, para as mulheres elétricas. Pergunta, mas a gente não responde exatamente na hora. E nesse encontro a gente consegue fazer esse diálogo em tempo real. Então é uma ponte que mostra que a Band News FM está no dia a dia do ouvinte e o ouvinte também está no nosso dia a dia. Inácia Soares trouxe cases de sucesso para inspirar quem está em busca de abrir o próprio negócio. Com quase 30 anos de atuação no setor de embalagens, Isabel aprendeu como driblar a crise. Todos os anos que nós passamos por crises foram os anos de melhores resultados.
A receita disso não existe. Débora criou uma empresa especializada em design com materiais ecológicos e sustentáveis. Hoje as empresas trabalham com muito resíduo e a gente começou a trazer inovação, usar o resíduo da empresa para fazer projetos diferenciados para elas. Antônio começou a atuar no negócio da família aos 16 anos de idade. Aos 23, após a morte do pai, assumiu a empresa. A diversificação de mercados nos trouxe aumento de faturamento, aumento de operação e com isso trouxe uma economia de escopo. Porque hoje a gente traz mais faturamento no mesmo ponto de venda. No palco, as pautas que são tema da coluna Negócios BH, que vai ao ar na rádio Band News FM. Inspiração para quem acredita que tem algo a mais a oferecer ao mercado. Comecei a ver que as pessoas ou amam o quindim completamente, comem qualquer tipo de quindim, ou detestam porque acreditam que ele tem gosto de ovo. Brincando com as experiências, brincando com sabores, brincando com formatos, brincando com as cores, eu consigo mostrar para as pessoas que quindim é muito mais do que aquele docinho abandonado da padaria. De uma forma dinâmica e prática, os cases foram apresentados à plateia que lotou o auditório. Eu dou muitas dicas, eu dou muitos conselhos na rádio, eu falo de histórias de sucesso, mas eu também lembro dos riscos, dos perigos que uma ideia mal projetada e mal planejada podem gerar. Então eu acho que esse encontro permite ele ver um pouco mais sobre o assunto que é empreendedorismo, que é aquilo que eu falo sempre na rádio. O Talk Show mostrou que há modelos diferentes de negócios que podem se adaptar aos objetivos pessoais de cada um aqui presente. Eu estou passando por uma fase de transição de carreira, isso para mim é muito, muito, muito importante, porque eu faço network e conheço um pouco do que o mercado está precisando e pedindo, né? O encontro ainda teve momentos de descontração, como a apresentação relâmpago. Aí outro dia, sabe o que eu fiz? Eu fui lá no chefe do chefe e rasguei o verbo. Aproveitei e lavei a alma. Ao final do encontro, a plateia foi brindada com sorteio de diversos produtos dos cases apresentados no palco. Olha, sempre acrescenta compartilhar experiências e dificuldades também, porque a gente viu as duas coisas. A gente viu pessoas falando de sucesso, mas falando de dúvidas para começar, de muitas vezes o projeto inicial não agradar, mas não por isso deixar de fazer ele se tornar uma realidade. Olha, gente, foi muito bom esse encontro de ontem. E eu sugiro que você fique ligadinho na Rádio Band News FM para acompanhar os próximos Quinta Band News. Combinado? E agora um convite para você rever todo o conteúdo de hoje dos outros jornais, acessando youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Agradeço a audiência desta semana e conto com você na segunda. Tenha um ótimo final de semana. Boa noite.